Paz do Senhor Jesus, igreja, glória a Deus, aqui é o irmão Augusto, né? Vou estar fazendo um vídeo aqui, meus irmãos, referente ao cristão e ao trabalho, né? Por que eu estou fazendo um vídeo? Porque assim, meus irmãos, eu quero que vocês assistam do começo ao fim, amém, meus irmãos? Eu creio que vai ser de bastante edificação. E para começar, o que eu penso, certo? Referente ao cristão e ao trabalho, é o que eu penso dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Quem pensa diferente, amém, glória a Deus. Porque ninguém é dono da razão. Quem pensa diferente quer dizer que é falso profeta, no nome de Deus? Não, muito pelo contrário. Amém, meus irmãos? Então vou colocar aqui um vídeo, a minha opinião dentro das Sagradas Escrituras. Amém? Referente ao trabalho. O que a palavra de Deus vai nos dizer referente ao trabalho? Nós que somos servos de Deus devemos trabalhar ou não? Quem é usado por Deus deve trabalhar ou não? Então assim, meus irmãos, é a minha opinião dentro da Bíblia Sagrada. Bem? Quem sentir no coração, compartilha esse vídeo, deixe seu like, comenta o que você achou, o que você não achou. Amém? Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos relatar agora Paulo, cheio do Espírito Santo, começa a escrever as suas cartas ao povo lá de Tessalonicenses, amém? Aos nossos irmãos, né? Então vamos estar vendo o que Paulo começa a escrever referente ao trabalho, amém? Então, vamos lá na Bíblia Sagrada, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12, amém, meus irmãos? Prestem muita atenção. Repetir novamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12, amém? E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Amém? Então vamos olhar aqui realmente. Paulo começa a escrever para os irmãos referente ao trabalho. Então aqui ele fala sobre o trabalho. Vamos colocar agora que Paulo está falando sobre o trabalho. Ele fala para nós trabalhar para que nós andamos honestamente. Certo? Nós como cristãos temos que andar honestamente. Nós não temos que ser irrepreensível de corpo, de alma e de espírito. Então nós temos que andar honestamente, principalmente para quem está de fora, né, meus irmãos? Então assim, se você aluga uma casa e não paga o aluguel, você está andando honestamente? Se sua água tá para cortar, você tá andando honestamente? Se sua luz tá para cortar, você tá andando honestamente? Se você tá e compra e não paga, você tá andando honestamente? Hein, meus irmãos? Porque muitas das vezes os cristãos compram, demora meses para pagar. E você tá andando honestamente? Porque se você comprou uma coisa, aquela pessoa que você comprou, ela vai contar com um determinado dinheiro que você falou para ela, que vai receber aquele tal dia. E se você atrasa, você está andando honestamente, você está atrapalhando aquela pessoa. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque nós, como os cristãos, não temos que atrapalhar ninguém. Nós temos que andar, como a Bíblia falou, honestamente. Por isso que Paulo relata para as pessoas, trabalhar com as mãos, fazer o que é bom com as mãos. Né? Paulo mesmo diz, eu trabalho, antes trabalhava fazendo o que era mal, agora trabalho fazendo o que é bom com as mãos, para o quê? Para que tenha para si e para repartir com o próximo. Amém, meus irmãos? Nós vamos entrar nesse versículo, depois vamos entrar em mais versículos da Bíblia, amém? Então, assim, nós trabalhamos para o quê? Para que o nosso aluguel seja pago certinho, para que a nossa água, a nossa luz seja paga certinha, para que as coisas dentro de casa venham ter e ser o quê? Supridas honestamente. Então, por isso, meus irmãos, se você está andando e está faltando as coisas para seus filhos, né? Seus filhos estão com uma má alimentação, você está andando honestamente? Se você casou, né? Você aí, vamos só para obra, só para obra, mas dentro da sua casa falta as coisas. Tá com um aluguel atrasado, tá isso, tá aquilo. Você tá andando honestamente, meus irmãos? Vamos refletir um pouquinho. Amém? Porque assim, muitos vão dizer sim, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Amém, glória a Deus, está certo mesmo. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Mas preste atenção, meus irmãos, porque muitos vão dizer assim, eu vim para Cristo, certo? Eu vim para Cristo, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Irmãos, todo mundo que vem para Jesus, que saiu do mundo e vem para Cristo, vive pela fé. Eu ando pela fé. Eu bebo pela fé, eu
como pela fé, eu faço a obra pela fé, eu oro pelo enfermo pela fé, nós vamos batalhar contra demônios pela fé, nós evangelizamos pela fé, nós trabalha pela fé. Eu trabalho pela fé. Trabalhar não é pecado de maneira nenhuma. Aqui Paulo começa a relatar para o povo para que nós íamos trabalhar para andar honestamente. Vocês estão entendendo? E como eu relatei ali antes, como muitos vão dizer assim, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Claro, vamos entender agora também referente a isso. Porque assim, meus irmãos, se eu trabalho para colocar as coisas dentro da minha casa, eu estou fazendo a obra de Deus. Porque eu trabalhando, eu pago meu aluguel em dia. Eu trabalhando, eu pago a minha água, eu pago a minha luz, eu coloco o alimento dentro da minha casa. Então, automaticamente, eu estou fazendo a obra de Deus. Porque eu não tô deixando que a obra de Deus venha se escandalizar. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu trabalho, então eu estou buscando primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E eu trabalho para alimentar o quê? A minha família, para alimentar o meu corpo. E o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se eu trabalho, e ali eu trabalho corretamente com as mãos para trazer o alimento, eu estou alimentando o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu estou alimentando o corpo da minha esposa, que é templo do Espírito Santo. Então, automaticamente, eu estou enquadrado nisso. Porque eu estou trabalhando para trazer as coisas para dentro de casa, estou alimentando um servo de Deus, que é eu mesmo. Eu estou alimentando a minha esposa, estou alimentando meus filhos. Porque nós temos que ver, meus irmãos, que a obra começa dentro de casa. A obra começa dentro da sua casa. Então, primeiramente, você tem que andar corretamente na sua casa. Então, assim, honestamente, meus irmãos, a gente tem que andar sempre, sempre. Vocês estão entendendo? Então, assim, aqui Paulo relata para o quê? Para nós viemos andar honestamente dentro de todas as coisas. Porque se nós não pagamos o nosso aluguel, nós somos... muitos vão falar, ó lá, tá vendo? Tá pregando lá, tá anunciando o evangelho lá, mas não paga o aluguel. Ó lá, é despejado da casa. Imagina um cristão pregando, falando isso, falando que Jesus está voltando, que lógico que Jesus está voltando, mandando se arrepender, mandando sair do pecado, aí depois aquelas almas que te ouviu, né, ali você pregando, aí vai ver você sendo despejado da sua casa. Como assim? Por isso, meus irmãos, que muitos acabam perecendo por falta de conhecimento. Então, automaticamente, tudo tem um tempo, você está entendendo? Porque igual aqui vai dizer, ó, para que andeis honestamente, para que os que estão de fora. Então, os de fora têm que olhar para nós e ver exemplo. Os de fora têm que olhar para nós e ver exemplo, meus irmãos. Vocês estão entendendo? E outra coisa, ó, o que diz a continuação do versículo 12? E não necessiteis de coisa alguma. Paulo começa a relatar, trabalhar para andar honestamente. Trabalho para que anda honestamente. E para que não venha faltar nada para você. Agora, se está faltando para você, meus irmãos, você está entendendo? Porque como que nós vamos ajudar uma pessoa se nós carecemos? Como que você vai entregar uma cesta básica e você precisa de uma cesta básica? Como que a Bíblia diz, como um cego vai guiar outro cego? E como que uma pessoa que carece de necessidade vai ajudar o necessitado? Vocês estão entendendo? Paulo diz, ó, eu trabalho para que eu tenha para mim e para ajudar o meu próximo. Então, automaticamente, Paulo trabalhava. Paulo mostrou que ele trabalhava. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, se você está necessitando, porque olha, Deus, ele quando separa realmente para a obra, ele supre todas as coisas. Ele não deixa ninguém ser mal falado, ele não deixa faltar nada dentro da sua casa, ele supre todas as coisas. Porque a pessoa ela vem para a obra. Não, eu vou para a obra. Não, eu vou, tô expulsando demônio, tô curando enfermo, tô sendo usado. Não vou trabalhar mais não. Agora eu vou só para a obra. Agora eu vou só para a obra. Aí os filhos não têm o que comer. Aí os filhos acabam ficando sem o que comer. Aí a esposa, né, fica ali precisando de alguma coisa, não tem. Aí você precisa de alguma coisa, não tem, entendeu? E como que você vai se enquadrar nessa passagem que diz, e não necessitei de coisa alguma? Hein? Como que você vai se enquadrar? Então, assim, meus irmãos, é complicado essa situação. Porque, ó, você vai ir fazer a obra e sua família padecendo dentro da sua casa, isso realmente não pode acontecer, meus irmãos. Aí muitos vão dizer assim, ó, ah, mas é prova. Não, mas eu tô na prova, irmão. Não, eu tô na prova. É guerra lá, eu tô indo lá. Eu tô na prova aqui, irmão. É luta, eu tô na prova aqui. Não, mas eu tô lá e tá sendo prova. Irmãos, você tem certeza que é prova? Você tem certeza que é prova, meus irmãos? Você tem certeza que é prova? Existe prova que realmente Deus coloca para nós passar, mas existe prova que você mesmo coloca.
Existe prova que você mesmo coloca dentro da sua família. Aí o que acontece? A esposa termina, né? Os filhos ficam aí, ó, né? Pelo amor de Deus, né, meus irmãos? Então, automaticamente, ali, o rapaz não está sendo repreensível dentro da sua casa. Ele não está sendo repreensível dentro do seu lar. Ele está lá fora pregando, mas dentro da casa está tudo arrebentado. Então, por isso, ó, o dia... Ó, preste atenção uma coisa. Eu não estou dizendo para você não fazer a obra. Não, muito pelo contrário. Eu estou falando para ir fazer a obra mesmo. Mas eu estou dizendo assim, ó. Você tem que cuidar primeiro da sua casa, para depois você querer cuidar lá para fora. Vocês estão entendendo? Porque assim, ó, o dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Não é possível que você não consegue colocar o seu tempo de trabalho para o seu tempo de obra, o seu tempo disso, daquilo. Irmãos, tudo tem como se encaixar. Tudo tem como se encaixar. Porque assim, tem aqueles também que falam assim, não, eu vivo pela fé. Eu faço a obra, eu só vivo pela fé. Aí tá tudo bem. Não, vive só pra obra. Só que acorda tarde, faz a obra 2, 3 vezes na semana e fala, não, tô vivendo só pra obra. Irmãos, as pessoas que eram separadas pra obra, elas viviam pra obra. Eram 100% ali pra obra. Porque se você trabalha em determinado lugar, pro homem, você trabalha, vamos colocar, umas 8 horas, 6 horas por dia, né? Então, automaticamente, se você tá só pra obra, você tem que trabalhar pelo menos 8, 6 horas por dia. Não é verdade? Então, meus irmãos, a gente tem que compreender mais a Bíblia, compreender mais o que Deus quer de você. Entendeu? Tem pessoas que realmente são separadas, como eu disse, tem. Mas vamos pegar um grande exemplo para todos nós aqui. O pastor Flávio. O pastor Flávio é um grande exemplo para todos. E olha só, o pastor Flávio, ele trabalhava e fazia obra. E ele ficou quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 3 meses? 3 anos? Não, ele ficou 5 anos. 5 anos trabalhando e fazendo a obra. Trabalhando e fazendo a obra. Agora a pessoa vem hoje pro evangelho, fica 1, 2, 3 ali e já quer não só pra obra agora. Entendeu, irmão? E olha só o ministério que Deus colocou na mão do pastor Flávio. É um ministério próspero. Pergunta se falta alguma coisa, pastor Flávio. Pergunta se falta alguma coisa para ele. Não falta, meus irmãos. Porque Deus olhou, viu ali a capacidade, entendeu? Viu realmente ele ali, ó, na honestidade, trabalhando e fazendo a obra. Trabalhando e fazendo a obra. Porque eu digo para os irmãos, eu trabalho e faço a obra. Né? Ao determinado, algumas vezes nós ficamos só para obra, entendeu? Só para obra. Não que eu fiquei minha vida para obra, não. Eu peguei alguns dias para ficar só fazendo a obra. Irmão, se você só faz a obra, nossa, é uma maravilha. Vocês estão entendendo? Agora eu quero ver você unir trabalho com obra. É muito mais cansativo. Por isso que muitos vão falar assim, eu não quero porque não sei o que eu invento um monte de coisa. Irmão, você tem que passar por essa barreira, você tem que encarar, você tem que ir, porque realmente, meus irmãos, é luta no tempo que nós estamos vivendo. Então, automaticamente, meus irmãos, tem que haver trabalho, tem que haver obra, tem que ir pra cima mesmo, meus irmãos. Entenderam? Vamos estar olhando outro versículo aqui, para vocês entenderem também referente ao cristão e o trabalho. Amém? Tá em Timóteo, deixa eu achar aqui. Glória a Jesus. Vamos estar vendo aqui em 1 Timóteo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ó, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Presta atenção também, meus irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, ó. Procurar apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então nós temos que andar como obreiros aprovados por Deus, que não tem o que se envergonhar. Não tem que se envergonhar, meus irmãos. Imagina, você tá lá fazendo a obra, alguém te liga. Você não vai pagar aqui sua conta? Você não vai pagar aqui não? Você tá me devendo? Você não vai pagar aquela conta não? Você tá me devendo? Irmãos, né?
É complicado, você tá entendendo? Por isso que assim, ó, nós temos 24 horas por dia. Você trabalhando e obra, você vai conseguir pagar as suas contas. Deus é justo. Deus é justo, ele vai ver todas as coisas. Ele vai ver sua procura, ele vai ver sua entrega. Ele não vai deixar ninguém se envergonhar, vocês estão entendendo? Então, por isso, meus irmãos, que... Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, querem só ir pra obra, só ir pra obra, só ir pra obra, e a casa tá arrebentando, tá acabando a família dele. Não, mas é prova, é isso, é aquilo, irmãos. Será que essa prova é de Deus que tá na sua vida? Quem sou eu para dizer alguma coisa contra? Igual eu comecei no vídeo. Eu falei assim, aqui é meu ponto de vista. Acata quem quiser. É o meu ponto de vista. Quem pensa diferente, amém. Vocês estão entendendo? Mas eu estou dizendo aqui, colocando o meu ponto de vista. Porque a palavra é muito clara quando diz o que a gente tem que apresentar como obreiro aprovado, sem ter o que se vergonhar. Você imagina, você prega pro seu vizinho, e de repente, todo dia na sua casa alguém batendo palma lá. Ô, vim receber aquele dinheiro lá. Aí você fala, hoje não tenho, passa semana que vem. Você já tá. Aí você nem sabe se você vai ter aquele dinheiro. Não, eu vivo pela fé, irmão. Deus vai providenciar, Deus vai dar um jeito. Irmãos, Deus, ele tá cuidando de você. Deus, ele tá cuidando de você. Claro que tá cuidando de você. Só que, meu irmão, e se não chegou a sua vez de fazer sua obra? E se Deus falou, ó o campo que tem para trabalhar. Paulo trabalhava. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, assim, isso escandaliza o evangelho. Isso escandaliza o evangelho. Se alguém chegar e ficar, ó lá, o fulano tá pregando, mas tá me devendo. Ó lá, o fulano tá pregando o evangelho, mas tá lá, o nome dele mais sujo que não sei o quê. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Isso aí atrapalha o seu crescimento espiritual. Isso te atrapalha, isso pode até te derrubar. Porque se você está evangelizando, tá lá numa praça ou em algum lugar lotado, aí chega alguém lá e já começa a falar, você não vai pagar não? E começa a falar as coisas lá, aí a pessoa entra na carne, aí a pessoa acaba desviando, a pessoa acaba agredindo, brigando, entendeu, meus irmãos? Por isso que o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Vocês estão entendendo? Ó, agora muitos vão dizer assim também, né? Como diz a Bíblia, não ligarás a boca do boi que debulha, é digno o obreiro do seu salário. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá então. Primeiro, ó, já tô aqui só virei a folha aqui. Deus maravilhoso, né? Ó, vamos estar lendo aqui agora sobre, né? Igual eu disse para os irmãos, a questão de trabalhar e fazer a obra. Trabalhar e fazer a obra. Mas tem aqueles que são separados? Tem. Tem aqueles que são separados? Tem, claramente, só para obra. Claro, tem. Vamos estar entendendo um pouco? Porque muitos vão dizer assim, é digno obreiro do seu salário, né? Aquele que anuncia o evangelho, que viva do evangelho, né? Todos nós anunciamos o evangelho. Só que, vamos entender uma coisa aqui agora, referente a isso? Será que você está preparado realmente para fazer a obra, para estar 100% para a obra? Será que se você só ficar na obra, Deus vai sustentar realmente sua casa? Como que funciona também, né, meus irmãos? Vamos estar entendendo aqui, ó. Né, em 1 Timóteo, capítulo 5, 18, né, que vai dizer, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Aqui a palavra de Deus vai dizer acerca dos presbíteros. Ó, agora vamos voltar lá no 1 Timóteo, capítulo 5, 17, que aqui ele vai dizer sobre os presbíteros, né? Os presbíteros que governem bem, estimando por dignos de dúplica honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, automaticamente, os presbíteros tinham que ser irrepreensíveis, né? E agora, vamos voltar aqui também, agora sobre o 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos aqui sobre o capítulo 3, a partir do 1, para a gente também estar entendendo uma coisa. Porque aqui agora Paulo começa a escrever as cartas aqui, né? Para Timóteo, referente ao quê? Aos bispos, né? Aos diáconos, aos presbíteros. Então, o que acontece? Aqui são pessoas que eram separadas.
pessoas que eram irrepreensíveis, pessoas que realmente deixavam sua casa em ordem, seus filhos em ordem, sua esposa em ordem, tudo em ordem, pessoas que realmente ali era fiéis, justas ali realmente. Não estou dizendo que você não é, entendeu? Não estou dizendo que você não é, mas assim, ali havia uma separação, Ó, porque está dizendo aqui, 1 Timóteo capítulo 3, e esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espencador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, Vocês estão entendendo? A pessoa tá tudo desgovernada na casa, tá uma bagunça. Não, isso só para obra, vocês estão entendendo? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar na sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não é verdade? Amém, meus irmãos? Então aqui são pessoas que eram separadas para fazer a obra. Então viver pela fé é uma coisa, e viver pro evangelho, viver do evangelho é outra coisa. Então aqui são pessoas que eram separadas, e aqui a igreja conseguia manter as pessoas que eram separadas para viver do evangelho. Viver do evangelho e viver pela fé é diferente. Então, pessoas que viviam do evangelho eram separadas e o evangelho conseguia manter aquelas pessoas, né? Que nem um exemplo, tem pessoas que têm poucos membros e então o dízimo, as ofertas não conseguem manter aquele templo, não conseguem te manter, não conseguem manter as suas contas. As contas que eu digo é o aluguel, água, luz, o de comer, o de beber, o de se vestir, né? Então, assim, não consegue manter. Então, automaticamente, você vai ter que trabalhar, porque ainda não está separado. Aquela obra ainda não consegue te manter. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, assim, viver pela fé é uma coisa e viver do evangelho é outra. As pessoas naquele tempo, igual eu disse, são todos esses requisitos, né? E eram separadas para viver do evangelho. Amém? Então, assim, ó, para você ver uma coisa, muitos dizem assim, não, o justo viverá pela fé, né? Vamos entender uma coisa? No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38, né? Que vai dizer assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Muitos falam assim, agora eu vou ver só pela fé, eu não vou trabalhar, quer dizer, né? Eu vou ver pela fé, não vou trabalhar, e aí a pessoa fala assim, não tá dando certo, eu vou ter que voltar a trabalhar. Não, mas se eu voltar a trabalhar, aqui vai dizer assim que se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E agora, então não vou ter que voltar a trabalhar? Como assim? Como que funciona? Irmãos, preste atenção. Então quer dizer que uma pessoa que trabalha, ela não é justa? Porque olha só, mas o justo viverá da fé. O justo, a pessoa justa, a viver da fé é o quê? Viver da fé é acreditar em Jesus Cristo. Viver da fé é acreditar que Cristo vive e reina. É acreditar que Jesus está voltando para buscar um povo. Então, automaticamente, nós todos vivemos pela fé. Entendeu? Eu trabalho, eu sou um justo, eu vivo pela fé. Entendeu? Então não tem nada a ver com isso de trabalho. Esse negócio de o justo viverá da fé não tem nada a ver com abandonar e tem que viver trabalhando, não abandonar o serviço. Não tem nada a ver com isso. E quando diz que, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, preste atenção no 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então eu sou justo, eu vim para Cristo, então eu creio em Jesus. Então isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas sim se espera. Eu creio em Jesus, espero ele vir salvar minha alma. Ele é o único salvador da minha alma, vocês estão entendendo? Então não tem nada a ver, eu vivo pela fé, não vou recuar, não vou voltar a trabalhar. Não tem nada a ver com isso aqui.
Não tem nada a ver. Se você recuar, é se você esquecer que está esperando Jesus, viver segundo a reta justiça, seguir a Jesus. E se você recuar, voltar para o mundo, aí sim você vai recuar. Aí sim está se enquadrado. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você voltar para o mundo, se você voltar para as práticas errantes. Entendeu? Não tem nada a ver se você voltar a trabalhar. Irmãos, o justo viverá da fé. Quem trabalha vive pela fé. Quem come vive pela fé. Então, viver pela fé é uma coisa. E viver do evangelho é outra. Viver da fé é uma coisa. Todos que vivem pela fé é porque estão esperando Jesus voltar. Crê em Jesus, né? Crê e obedece. Porque temos que crer e obedecer. Né? Nós obedecemos a palavra de Deus e nós cremos em Jesus para a salvação da nossa alma. E se a gente voltar para o mundo, a gente estamos recuando e voltando para as práticas do mundo. Então, por isso que Deus não se agrada e a alma, né? Como disse aqui, ó, minha alma não tem prazer nele, aquele que se recua. Entendeu? Então, meus irmãos, todos nós que vivemos para Jesus, vivemos pela fé. Nós somos justos. Justos. Então sejam justos, sejam honestos, andam de cabeça erguida, vamos realmente levar o evangelho reto, amém, meus irmãos? Então, esse vídeo é um vídeo bem objetivo, né, para vocês entenderem um pouco sobre viver pela fé, viver do evangelho, crente tem que trabalhar, não tem que trabalhar, como é que funciona? Então, vai ter um tempo, sim, se Deus permitir que você seja separado para viver do evangelho, o evangelho vai conseguir te manter. O evangelho vai conseguir te manter para você andar honestamente em tudo. Amém? Pelo contrário, meu irmão, vamos trabalhar, né? Vamos realmente fazer o que é bom com as mãos. Amém, meus irmãos? Então, espero que esse vídeo seja bem esclarecido. Compartilhe para que mais almas, mais pessoas venham ser alcançadas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, né? Vamos lutar pelo céu, meus irmãos. Todos que vêm para Jesus são justos. Não recua, não volte para o mundo. Não recua, não volte. Não volte, meus irmãos, não volte. Amém? É daqui para cima, é daqui para o céu, né, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e vamos avante que o céu é logo ali, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.